Seja adorado, Jesus, seja engrandecido e exaltado. Nós declaramos nesse dia que somos teus, que pertencemos a ti. Aleluia. Eis-me aqui, Senhor, buscando tua verdade e amor. Eu vim neste lugar, tua graça encontrar. Por tua causa livre sou, a minha vida a ti eu dou. Me coloco em tuas mãos, ergo minha voz, pois liberto sou. O teu nome bendirei e bem alto clamarei que eu sou teu, eu sou teu. Por tudo que fizeste a mim, levanto minhas mãos a ti. És o único a quem adorarei. Eu vou compartilhar o amor, ser tua luz por onde eu for. Eu me prostro aos teus pés, ergo minhas mãos, pois liberto sou. O teu nome bendirei e bem alto clamarei que eu sou teu, eu sou teu. Tudo que sou está em tuas mãos de amor e eu sou teu, eu sou teu. Eis-me aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor, tu és o eterno Deus, tu és o eterno Deus. Eis-me aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor, tu és o eterno Deus, tu és o eterno Deus. O teu nome bendirei e bem alto clamarei que eu. Nós somos teus, Jesus, declaramos isso. Eu sou teu. Tudo que sou, tudo que sou está em tuas mãos de amor e eu sou teu, eu sou teu, Jesus. Eis-me aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor, tu és o eterno Deus, tu és o eterno Deus. Eis-me aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor, tu és o eterno Deus, tu és o eterno Deus. Nós somos teus, Jesus, e não há lugar melhor para se estar do que na tua casa, do que te adorando, do que engrandecendo o teu nome, dizendo, Pai, que pertencemos a ti. Toma o teu lugar, Senhor, o teu lugar de honra, o teu lugar de glória. Toma o teu lugar no nosso coração, seja sempre o primeiro. Que esse seja o seu desejo, meu irmão, minha irmã, de sempre desejar pelo Senhor mais do que qualquer outra coisa e declarar, independente das suas circunstâncias, das suas dificuldades,
que você é dele, então não importa o que o inimigo diga a seu respeito, você pertence ao Senhor, você é do Senhor e por isso você continua louvando, adorando, engrandecendo ao nome de Jesus, porque nós somos deles e somos do Senhor. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Quando recebemos isso, nós sabemos que Ele está sempre conosco, todos os dias, em nome de Jesus. Aleluia. Glória ao teu nome, Deus. Quem se compara a ti? Quem pode te resistir? Não há outro igual a ti. Quem fez o céu e a terra e tudo que nela se contém, não há outro igual a ti. Não há outro igual, não há outro igual, não há outro igual a ti. Não há outro igual, não há outro igual, não há outro igual a ti. Teu é o poder, tua é a glória, tão imensa tua força, não há outro igual. Teu é o poder, tua é a glória, tão imensa tua força, não há outro igual a ti. Quem se compara a ti? Quem pode te resistir? Não há outro igual a ti. Quem fez o céu e a terra, Quem fez o céu e a terra e tudo que nela se contém, não há outro igual a ti. pega suas mãos e declare com todo o seu ser: não há outro igual, não há outro igual, não há outro igual a ti. Não há outro igual, não há outro igual, não há outro igual a ti. Teu é o poder, tua é a glória, tão imensa a tua força, não há outro igual. Teu é o poder, tua é a glória, tão imensa a tua força, não há outro igual a ti. Não há outro igual. Declaramos mais uma vez: dele é o poder. Teu é o poder, tua é a glória, tão imensa a tua força, não há outro igual. Teu é o poder, tua é a glória, tão imensa a tua força, não há outro igual. Teu é o poder, tua é a glória, tão imensa a tua força, não há outro igual. Teu é o poder, tua é a glória, tão imensa a tua força, não há outro igual a ti. Aleluia. Ninguém se compara ao nosso Deus. Portões abertos para a esperança. Um novo olhar para os que se sentem invisíveis. O sorriso de quem se dispôs a ser abrigo.
O abrigo Procriança ele é uma medida protetiva prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, no ECA. Então, essa medida é aplicada a crianças com todo tipo de vulnerabilidade. Crianças que tiveram direitos violados, que sofreram por maus tratos, negligência familiar, violência doméstica. Criado em 2001, o abrigo é um dos ministérios da Fundação Oásis da Igreja Batista da Lagoinha para ser uma resposta de transformação social. Nós temos aqui uma equipe, né, de profissionais, desde educadores, auxiliares de serviços gerais, temos uma equipe técnica responsável pela parte técnica, os processos, os relatórios trimestrais são enviados para a Vara da Infância e Juventude, eu na coordenação, temos cozinheiras e essa equipe todinha ela foi montada com a proposta de atender essas crianças 24 horas por dia. Quando o lar deixa de ser o lugar de proteção e acolhimento, é no abrigo Procriança que os pequeninos dão os primeiros passos rumo ao futuro. Trabalhamos com uma faixa etária de 0 a 6 anos. Diariamente, de segunda a sexta, elas vão para a creche, vão para a escola, consultas médicas e durante a semana, finais de semana, tentamos proporcionar atividades de lazer, atividades lúdicas, tanto externas quanto internas. E todos os domingos de manhã, elas vão para a igreja, assistem o culto, todos os domingos. E na medida que a gente vai passando o tempo, os relatórios que são enviados trimestrais é com a proposta de encaminhar para o juiz um parecer falando se elas estão prontas para serem reinseridas na família, recolocadas nas famílias de origem ou, em alguns casos, são encaminhadas para adoção. Então a gente respeita muito a história, a trajetória dessa família. Então a gente trabalha com os encontros de convivência semanalmente, justamente para a criança continuar tendo um vínculo com essa família, né? Quando não tem a possibilidade da criança voltar para a família nuclear ou família extensa, o juiz determina que a criança seja encaminhada para adoção. Então a Vara da Infância encaminha uma família habilitada no Cadastro Nacional de Adoção e começa a construção desse vínculo. Então, da mesma forma que a família nuclear vinha anteriormente aqui na unidade, essa nova família adotiva ela também vem aqui na unidade, participa com a criança de determinadas atividades para ser construído paulatinamente esse vínculo. E muitos têm sido os frutos desse trabalho, como a adoção de 2 irmãs recebidas no abrigo. Elas vieram para o abrigo e estão tendo a oportunidade de uma família estar adotando as 2 juntas. Então, isso é um caso maravilhoso de sucesso na nossa instituição. Para continuar semeando neste terreno tão próspero que é o coração das crianças, muitos são os desafios. A gente tenta trabalhar ao máximo esse tempo de 2 anos para tentar resolver o caso delas e fazer com que elas fiquem o menos tempo possível. Aqui é a casa delas e aqui a gente proporciona todos os cuidados necessários diários com elas, desde saúde, educação e lazer, mas a gente entende que por melhor que seja um abrigo, o melhor lugar para se estar ainda é uma família. A casa ainda abriga uma criança de 1 ano que precisa fazer uso da bolsa de colostomia até que passe por uma intervenção cirúrgica. E nós temos um outro desafio também, que é uma outra criança, né, que usa bolsa de colostomia. Nossa instituição ela foi escolhida a dedo para que ela fosse cuidada na nossa casa. E família conta com a generosidade dos seus membros. Nós precisamos da colaboração de todos, né? As pessoas entenderem o que são os projetos da Fundação Oásis, né? Então, ajuda material, né, como fralda descartáveis, não só aqui neste projeto, mas também em outros projetos também que nós temos com idosos. Precisamos de recursos financeiros, que você possa doar também, para que possamos, né, dar continuidade nesse projeto. Então, esse é o intuito, né, da Fundação Oásis, de proporcionar através dos seus projetos aquele carinho, algo assim sobrenatural que somente em Jesus, né? Somente em Deus nós conseguimos isso. A inspiração para doar e investir nesta missão vem de quem se sente parte desta família. Eu sinto como se fosse um filho meu, assim, e a gente quer passar um pouquinho disso para eles, né? Através de um presente. É tão pouco, né? Mas pelo menos é um minuto de felicidade que a gente sabe que a gente proporciona para eles. Minuto de felicidade que alcança o futuro e marca a eternidade.
Olá, seja bem-vindo de volta. Nós estamos aqui no Quarta na Palavra. Eu sou Samuel, sou um dos pastores aqui da igreja e é um prazer estar aqui com vocês neste dia. Você acabou de assistir aí mais um vídeo de algo que nós temos feito aqui como igreja para impactar a nossa cidade, impactar aqueles que estão ao nosso redor e abençoar, cumprindo o nosso chamado de ser uma inspiração e cumprindo o nosso chamado de levar e proclamar o Evangelho de Jesus a toda criatura. E se você também quiser participar de alguma forma, você pode ofertar as contas de nossa igreja, os números das nossas contas vão estar aparecendo aí na tela. Você pode fazer um depósito ou uma transferência e ofertar ao Senhor, ofertar para contribuir com aquilo que nós temos feito. Paulo, lá em 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 8, ele está trazendo orientações à igreja de Coríntios sobre a oferta, sobre a contribuição voluntária. E é tão interessante que ele fala que é preciso, é necessário antes se entregar a Cristo, entender a entrega total a Cristo, para também poder compreender a entrega dos nossos dízimos e nossas ofertas. Ou seja, nós entendemos e compreendemos que tudo que nós temos, tudo que nós somos é dele, pertence a ele. Então, nossa primeira entrega sempre é do nosso coração a Jesus. E quando nós entregamos nosso coração a Jesus, nós temos um coração transformado. E uma das características de um coração transformado por Jesus é a generosidade. Então, nós como cristãos temos uma marca de sermos generosos. Como em Mateus fala, no próprio Sermão do Monte, que nós estamos estudando aqui nesse culto, que o dinheiro não é o nosso Senhor, que nós não podemos servir a dois senhores. Nós servimos ao Senhor Jesus e o dinheiro não é o nosso Senhor. O dinheiro é um péssimo patrão, mas é um excelente servo. Então, quando nós temos a sabedoria de usar os nossos recursos, nós usamos esses recursos para glorificar a Deus. 100% do que temos é dele, não apenas 10%, mas 100%. Então, quando nós vamos na padaria, quando nós vamos num shopping center com a nossa família, quando nós pagamos nosso aluguel, quando nós honramos as nossas contas, nós glorificamos ao Senhor. E também, quando nós contribuímos e separamos nosso dízimo e a nossa oferta, também é uma expressão de glórias ao Senhor e nós precisamos ser fiel nisso. Por isso, contribua, por isso seja generoso, abençoe aqueles que estão perto de você, mas também acredite naquilo que nós estamos fazendo como igreja. Por isso, dê o seu melhor e entregue o seu dízimo e a sua oferta para a glória do Senhor. Amém? E nesse momento, nós queremos dar continuidade à nossa série sobre o Sermão do Monte. Nós estamos aqui meditando nesse sermão tão importante que Jesus nos ensina. Muito provavelmente os estudiosos dizem que Jesus ele sobe ao monte de fato com seus discípulos e ele passa a ensinar. Alguns outros dizem que talvez Jesus passa uma espécie de retiro espiritual, ele se retira por alguns dias e traz um tanto de ensinamento, onde nós temos aqui no livro de Mateus, talvez a compilação, o melhor daquilo que Jesus ensinou, mas enfim, nesses capítulos nós temos ali aquilo que Cristo quer de nós, como cristãos, a forma como Ele quer que nós nos portemos e vivamos de fato para viver uma vida bem-aventurada, né? Como o sermão próprio começa dizendo. Amém? Então vamos ler o texto de hoje que está lá em Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 16. E o texto diz assim: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Como eu já falei, nós estamos aqui no nosso culto Quarta na Palavra, meditando neste sermão tão importante de Jesus, que é o Sermão do Monte. Nós estamos aqui especificamente no Sermão do Monte, registrado pelo evangelista Mateus. E Mateus, como nós sabemos, ele tem esse intuito de apontar Jesus como o nosso rei.
E se Ele é o nosso Rei, nós pertencemos ao reino do qual Ele faz parte, do qual Ele é o Rei. E se nós fazemos parte desse reino, nós temos que entender que esse reino tem os seus preceitos, tem as suas regras, tem a sua forma de se portar. E é justamente isso que Jesus está nos ensinando aqui nesse Sermão do Monte. São os princípios de como um bom cidadão dos céus, como um bom cidadão do reino dos céus, do reino de Deus, precisa viver a sua vida aqui nessa terra. Nós sabemos que o reino de Deus já é uma realidade aqui para nós, ainda que não de forma plena, como os teólogos gostam de dizer, né? O reino é já e ainda não. Então nós ainda não experimentamos ele de forma plena, mas nós podemos experimentar esse reino ainda com precipitações, ainda assim com sinais, maravilhas, com tantas situações onde nós sabemos que esse reino já é real. E se esse reino já é real, a nossa forma de viver tem que condizer com os princípios e valores que Deus quer de nós. E como nós estamos falando aqui a cada semana, viver esses princípios, buscando estar de acordo com esse estilo de vida, não é para que venhamos ser aceitos por Deus, mas é porque antes já fomos aceitos. Antes nós entendemos que fomos resgatados, não por mérito nosso, não por esforço, nem por obras, mas porque Cristo morreu e se entregou por nós. Então, através da morte sacrificial de Jesus, através do sangue derramado na cruz, pela graça, mediante a fé, nós somos aceitos e salvos pelo nome de Jesus e aceitos por Deus. Então, agora que nós recebemos a salvação e entendemos, agora nós vivemos para agradar a Ele. Nós não somos salvos pela nossa obediência, mas nós somos salvos para a obediência ao nome de Jesus. Então, o Sermão do Monte deixa isso muito claro. E aqui no capítulo 6, nós estamos meditando e entendendo alguns princípios, algumas características que Deus quer de nós especificamente. Enquanto no capítulo 5, Jesus fala que a nossa justiça precisa exceder e muito a dos religiosos, dos fariseus, agora no capítulo 6, ele fala qual deve ser o fruto dessa justiça mais excelente. Ele fala quais são as consequências, ou seja, o modo de vida, né? E aqui, especificamente no 6, no iniciozinho, ele fala 3 coisas que são fundamentais na espiritualidade de todo cristão. Nós já vimos nos versículos anteriores aí a respeito da esmola, das dádivas que nós damos uns aos outros, aos necessitados. Nós vimos que isso não tem que ser para chamar a nossa atenção, o holofote para nós, mas que nós precisamos dar com o coração daquele que reconhece qual é a necessidade do meu próximo e reconhece que vai ser recompensado pelo Pai. E é tão interessante que talvez a gente pensa assim, bom, se o Pai vai ver eu trazendo ali uma esmola, abençoando, sendo generoso, como nós falamos no momento da oferta, e ajudando alguém, provavelmente Deus vai me recompensar com as mais ricas bênçãos. E de fato Ele vai, o texto bíblico diz. Mas eu creio que uma das maiores recompensas ao poder dar de comer quem está com fome é saber que aquele que estava com fome foi saciado. Eu sei que a recompensa em vestir alguém que estava passando frio é saber que a pessoa que estava com frio não sente mais frio. Porque a nossa perspectiva agora não é mais egoísta e centrada em nós mesmos. Como nós vimos na oração do Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, ela é uma oração do coletivo. Então, a nossa perspectiva agora não é mais apenas centrada no eu, na satisfação própria, mas ela é na satisfação também do outro e da comunidade. Então, esse é um primeiro fundamento, é a primeira coisa fundamental como um fruto da nossa justiça que excede, de estender a mão, de olhar para fora e ajudar aqueles que precisam. A segunda coisa, a realidade que nós apresentamos entendendo a nossa justiça excedente é a nossa oração
que é uma oração sincera, que é uma oração verdadeira, não hipócrita, que é uma oração de fato na autoridade do nome de Jesus. E quando nós oramos dessa forma, nós temos certeza que o Pai nos ouve, o Pai nos atende, o Pai é todo poderoso para suprir as nossas necessidades, porque a nossa oração também é uma oração centrada nele, naquilo que ele deseja, na sua vontade, no seu reino e no seu querer. E por fim, a terceira coisa fundamental da espiritualidade do cristão, que Jesus deixa claro que é um fruto da nossa justiça que excede a dos religiosos, é um olhar para dentro de si e jejuar sabendo a nossa necessidade pelas nossas lutas interiores. Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso com você. Eu gostaria de falar sobre a importância que Jesus coloca para o jejum. Jesus sempre chama os seus discípulos a algo mais elevado. Jesus nos chama a viver sempre algo de uma forma mais plena daqueles que nos cercam. Por isso, nós precisamos sempre ter as motivações corretas, até mesmo na hora de jejuar. E Jesus bate com muita clareza a respeito disso, de quais são as nossas motivações, quais são as nossas intenções, a intenção de fato do nosso coração ao jejuarmos. Nós sabemos que nós não jejuamos para alcançar um favor como se fosse uma moeda de troca, porque isso contradizeria totalmente, de fato, o ensino do Sermão do Monte, que é o que nós falamos, a respeito de um Deus que já nos salvou e nos quer obediência. Então o jejum, ele é mais algo como uma resposta mesmo. Aquilo que nós fazemos como uma resposta ao que a graça de Deus já fez ao nosso coração. Então nesse versículo nós vemos que Jesus, ele diz que nós temos que jejuar. Ele, na verdade, ele tem o pressuposto de que nós jejuaríamos, porque ele diz quando jejuardes. Ou seja, Jesus tem uma expectativa de que nós vamos jejuar. Jesus espera de nós o jejum. Justamente esse movimento que nós precisamos fazer para dentro, olhando para nós, nos contristando, em autodisciplina, para buscar ser mais parecido com Jesus e viver em obediência. Mas talvez você está nos assistindo e pergunta, o que é o jejum? Você está falando tanto aí sobre jejum, a Bíblia fala sobre jejum, mas o que é um jejum? Então, falando estritamente, é uma total abstenção de alimento, mas pode ser legitimamente também ser ampliado para uma abstenção parcial ou talvez até mesmo total durante alguns períodos de tempo mais curtos ou mais longos. E as Escrituras nos mostram o jejum se relacionando de diversos modos com a renúncia e a autodisciplina. Por isso esse movimento de olhar para dentro, de jejuar como um serviço da alma perante as nossas lutas. Por isso esse movimento de se autodisciplinar mediante os enfrentamentos que temos que viver para perseverar naquilo que é a obediência de Cristo. Então, por isso que é também essa renúncia, de renunciar por um período, algo que é tão essencial para nós, que é o alimento, para se concentrar e se focar em Deus e na sua palavra, que é tão importante quanto o alimento. A própria Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E sobre o jejum, nós temos John Stott, um teólogo, pastor que eu admiro muito, que eu gosto muito, e ele fala sobre 3 razões para jejuar a partir daquilo que as Escrituras nos dizem. Então, de uma forma introdutória e breve, antes de especificamente olharmos com mais carinho para o texto, aquilo que Jesus quer nos ensinar, então nessa ideia de entender o que é jejum, John Stott ele traz essas 3 razões para nós jejuarmos a partir da Escritura Sagrada. E a primeira razão que Stott fala é o jejum como uma forma de humilhar-se diante de Deus. E nós temos alguns exemplos bíblicos
de personagens bíblicos, de pessoas bíblicas, né, que fizeram isso. Por exemplo, Neemias. Neemias, ele reúne o povo com um jejum e fizeram confissões dos pecados. Em Nínive, após a cidade de Nínive ouvir a pregação de Jonas, eles, em arrependimento, eles proclamam um jejum. Daniel confessa o pecado do povo em jejum. E o próprio apóstolo Paulo, após a conversão dele, ele fica sem comer por 3 dias e por 3 noites. Ou seja, o jejum ele pode representar essa manifestação externa do arrependimento. O arrependimento que foi produzido pelo coração. Então o jejum ele pode ser essa manifestação apenas. Externamente a gente querer expressar o nosso coração quebrantado, o nosso coração contrito, o nosso coração arrependido. E junto com um coração arrependido, com oração de súplica pelo perdão, sim, ter um jejum ali, demonstrando de fato que nós nos humilhamos diante de Deus, reconhecendo o nosso pecado e reconhecendo que precisamos dele. Então o jejum, sim, ele pode muito bem ser essa manifestação externa do arrependimento que o coração estava produzindo. Eu não estou aqui querendo dizer que toda vez que você tem que pedir perdão, quando você pecar e se arrepender diante de Deus, que você precisa jejuar. Não estou dizendo que é uma regra bíblica que o jejum tem que ser acompanhado do arrependimento. O arrependimento tem que ser acompanhado do jejum. Não. Eu estou dizendo que o jejum é uma ótima expressão daquilo que o arrependimento está produzindo em nosso coração. Uma expressão externa. Uma expressão visível. Mas não devemos nos humilhar diante de Deus apenas por pecados cometidos. Nós também precisamos nos colocar na dependência dele pela misericórdia futura. Então, o jejum também pode ser praticado mediante a necessidade de uma misericórdia futura de Deus. Assim como vimos o arrependimento e o jejum andando junto, ali na questão da confissão do pecado, nós também vemos na Bíblia a oração e o jejum caminhando juntos, fazendo essa excelente parceria. Nem sempre que nós oramos, nós jejuamos, mas em ocasiões específicas, nos abstemos de alimento e de outras distrações para orar e para dedicar períodos de oração a Deus e entrega a Ele. Alguns exemplos bíblicos: Moisés, ele jejuou no Monte Sinai, prestes a receber a lei. A rainha Esther jejuou antes de entrar na presença do rei e pedir o favor dele. Esdras jejuou antes de conduzir os exilados de volta para Jerusalém, orando, pedindo para que Deus conduzisse essa viagem. Jesus, ele ora, ele jejua antes de iniciar o seu ministério público. E a igreja de Antioquia, ela jejua antes de enviar Paulo e Barnabé para a sua viagem missionária. Então nós vemos na Bíblia vários exemplos de pessoas que jejuaram e oraram antes de grandes acontecimentos. Nós não estamos falando aqui que nós temos que jejuar para receber um favor de Deus. O que nós estamos falando é que o jejum é essa forma de demonstrar a nossa dependência dele, acompanhado dessa oração que se coloca diante de Deus. Empreendimentos especiais exigem orações especiais, e orações especiais envolvem jejum. Nós vemos todas essas pessoas que estavam envolvidas em algo específico, algo que elas precisavam fazer, e antes de realizar, elas oraram, mas elas também jejuaram, para estar voltados para Deus, com o coração voltado para Deus, pois nós abrimos mão no jejum de algo vital para a nossa manutenção da vida, para buscar a Deus e a sua vontade. Ou seja, no jejum, a gente abre mão do alimento que é essencial para a manutenção da nossa vida, para concentrar, para olhar apenas para a nossa necessidade específica, aquele momento do Senhor, de uma direção do Senhor, de um processo de tomada de decisão.
para que Deus dê sabedoria na hora de decidir o que precisa decidir. Então, uma oração acompanhada de jejum, ela serve para isso, como essa expressão de que nós necessitamos e dependemos de Deus. A manutenção da nossa vida física, através do alimento, em última instância é secundária, diante de Deus, que é ainda muito mais essencial para nós. E o jejum, ele expressa isso. Nós precisamos comer, sim, é essencial isso. Mas diante da nossa necessidade de Deus, isso se torna secundário. Ou seja, nós precisamos muito mais do Senhor. E o jejum é abrir mão de comer, de alimentar dessa necessidade básica por um período, para demonstrar externamente a nossa necessidade e a nossa total dependência do Senhor. Nós, como cristãos, nós precisamos viver e aprender a viver na dependência de Deus. O Sermão do Monte também nos ensina isso. Nós somos alcançados, agora nós precisamos viver em obediência e para isso nós dependemos dEle. Filipenses 2,13, se eu não me engano, fala que em Deus cumpre o querer e o realizar. Ele faz, é Ele quem faz. Então nós precisamos expressar que nós ansiamos pelo agir de Deus em nossa vida. E o jejum é uma ótima manifestação, expressão de que nós dependemos dEle. Por isso que a segunda coisa, a segunda razão que John Stott diz para o jejum é o jejum como domínio próprio. Paulo, ele em uma de suas cartas, ele usa o exemplo de um atleta na nossa caminhada cristã. E o atleta, ele precisa de treino e disciplina. Nós, como cristãos, também precisamos de disciplina, também precisamos nos treinar. Nós não fazemos isso como uma tentativa de ganhar mérito diante de Deus, mas para treinar-nos a obedecer a Deus porque nós amamos. Porque nós fomos constrangidos pelo amor de Cristo que nos alcançou. Então nós amamos o nosso Deus, nós queremos viver em obediência. Então nós precisamos nos disciplinar, nos treinar a viver em obediência. E não é fácil porque há uma luta contra a nossa carne, contra os desejos da nossa carne, contra um sistema corrompido chamado mundo. Então o jejum, sendo uma abstinência voluntária de alimento, é uma ótima forma de aumentar o nosso autocontrole, de disciplinar a nossa carne. Então John Stott fala sobre essa segunda razão, para você e eu jejuarmos, para o nosso autocontrole. A terceira razão que John Stott nos diz para jejuarmos é deixar de participar do que poderíamos comer para partilhá-lo com os que precisam. Então, jejuar é também jejuar para o outro poder comer. E nós temos o apoio bíblico para essa prática. Se você lê Isaías 58, você vai ver ali que Deus está indignado com o jejum que o povo de Israel tem praticado. E aí, Deus fala, através de Isaías, qual é o jejum que Ele quer. Qual é o jejum que Ele quer do povo. E no versículo 7 de Isaías 58, Deus diz que o jejum que Ele quer é o jejum que reparta o pão com quem está faminto. É um jejum que divide, que reparte o pão, que dá de comer a quem está com fome. Ou seja, abrir mão de um alimento para que seu irmão necessitado coma. Então, o jejum não é só deixar de comer, abdicar de comer, mas é talvez aquilo que você não comer, você poder repartir com quem precisa. Talvez o alimento, ou talvez aquilo que você gastaria com aquele alimento. Talvez você que está em casa, está acostumado a jantar fora uma vez por semana. Talvez um jejum que Deus está falando para você fazer é abrir mão de uma vez no mês jantar fora. E esse dinheiro que você gastaria, investir para alimentar quem está passando fome. Investir, talvez, num morador de rua do seu bairro, em estar perto dele, não sei. Mas eu sei que Deus fala que o jejum também é abrir mão do alimento, mas que aquele alimento não seja desperdiçado. Sirva
para quem precisa comer. E quer coisa mais bonita do que isso? Quer algo mais cristão do que isso? Para mim, isso está de acordo com o que Jesus ensina sobre o jejum aqui no capítulo 6. Não para exibicionismo, não para agradar homens, mas para Deus que vem em secreto. E nós entendemos que nosso Deus é um Deus comunitário que se importa com a necessidade das pessoas. Como nos versículos anteriores nós vimos, que nós temos que reconhecer a nossa necessidade de pedir o pão, de orar a Deus pedindo pão. Talvez você é a resposta da oração de um irmão que está passando fome. E o seu jejum vai ser essa resposta, através desse alimento que você vai abrir mão, para que outro possa comer, para que outro possa ser alimentado. Portanto, seja por arrependimento, por oração, por autodisciplina ou por esse amor solidário, nós temos boas razões para jejuar. Nós temos excelentes motivos para fazermos o jejum. E Jesus, ele se preocupou com isso. Jesus, ele se preocupa com o nosso jejum. Ele pede para que não façamos de modo hipócrita. Ele pede para que o nosso jejum não seja um jejum que chame a atenção para nós. E isso está totalmente coerente com todo o ensino no capítulo 6. Onde nós não temos que orar para satisfazer as nossas vontades, onde nós não temos que dar esmolas, ajudar o próximo, para que a gente seja exaltado, porque o nosso Deus não é nós mesmos, porque nós já morremos para as nossas vontades. Nosso Senhor agora é outro, é Jesus Cristo. E quando Ele é o nosso Senhor, Ele não quer que a gente viva com a motivação errada, centrada em nós mesmos, chamando a atenção para nós. Então Jesus diz que os hipócritas, eles faziam de tudo para ser vistos. Eles jejuando, eles desfiguravam o rosto. Eles jejuando, eles faziam aquela expressão de fome talvez. Eles faziam de tudo para que as pessoas notassem que algo diferente estava ali. Talvez eles queriam que perguntasse: você está bem? Não, estou jejuando. Só para chamar atenção e para que as pessoas descobrissem que eles estavam fazendo algo para Deus, para que eles recebessem o aplauso dessas pessoas. E aí Jesus diz que a admiração dos que passam por eles seria a única recompensa que eles receberiam. Jesus fala que a recompensa pelo jejum que eles estavam praticando, mas praticando simplesmente para serem vistos, serem notados, receber o reconhecimento e aplauso dos outros, esse aplauso já seria a recompensa, mas do Pai Celestial eles não receberiam recompensa nenhuma. Mas no versículo 17, Jesus diz assim: tu, porém, ou seja, Jesus fala assim: quanto a vocês, meus discípulos, quanto àqueles que entendem o amor, foram alcançados pelo amor, aqueles que foram alcançados pelo perdão, ele diz: unjam a cabeça e lavem o rosto. Na versão NVT, a nova versão transformadora, o versículo 17 está assim: penteiem o cabelo. Ungir o cabelo é pentear, é lavar o rosto. Ou seja, Jesus não está mandando fingir que não está jejuando. Jesus não está mandando ser hipócrita. Calvino diz assim: Cristo não nos afasta de um tipo de hipocrisia para nos levar a outro. Jesus não está mandando fingir. O que Jesus está pedindo é que ele presumiu que as pessoas naturalmente, no dia sem jejum, já lavavam o rosto, já penteavam o cabelo, já passavam o óleo, já passava o gelzinho. Ou seja, o que Jesus está dizendo aqui é: façam como nos dias de costume. Façam como todos os dias, ajam naturalmente. Não precisam fingir ou até mesmo ter um aspecto de tristeza, de sofrimento para que as pessoas notem o jejum. Mas ajam naturalmente. Ajam naturalmente.
Porque o propósito do jejum, como nós vimos, não é fazer propaganda de si mesmo, mas é disciplinar-se. Não é obter reputação de crente, mas é expressar humildade diante de Deus e as nossas preocupações com os outros que estão passando necessidade. Ou seja, esse é o propósito do jejum e é isso que Jesus deixa claro. Se esses propósitos forem cumpridos, seremos bem recompensados. Qual é a recompensa? Ou seja, se o propósito de disciplinar-se, de sermos mais disciplinados. Se o propósito é expressar a humildade diante de Deus, a recompensa é ser humilhado diante de Deus. Se o propósito é se preocupar com os outros nas suas necessidades, a recompensa é qual? Saber que o outro foi saciado na sua necessidade. Então nós recebemos a recompensa que só o Pai pode dar. E para nós é recompensa porque nós temos a perspectiva correta do reino e nós não estamos mais interessados em nossos interesses egoístas. É igual um filho quando passa de ano. Eu lembro que quando eu passei de ano, na primeira vez que eu estava na escola, na primeira série, no meu tempo ainda tinha que ser aprovado na primeira série. E a minha recompensa foi ganhar uma bicicleta nova. Mas na verdade, a real recompensa de ter estudado muito, de ter me dedicado, de ter passado de ano, foi o esforço de... Aliás, o esforço de estudar a recompensa foi o conhecimento que eu adquiri. Foi toda a bagagem ali que eu aprendi em um ano de estudo. De fato, essa é a perspectiva correta. Não que a bicicleta foi errado, mas ela foi um extra. Assim também no reino, a nossa recompensa pela perspectiva do reino é de fato de que se o jejum tem o propósito de se humilhar, sermos humilhados. Essa é a recompensa. Deus nos abençoa assim e supre as nossas necessidades, claro. Mas a recompensa tem esse sentido. A piedade dos hipócritas e dos religiosos, ela é motivada pela recompensa dos homens. A piedade do cristão, ela é motivada pela recompensa de Deus. Mas qual é a causa? Qual é a razão de sermos tentados a ser hipócritas, a querer jejuar que os outros nos vejam? O Dr. Lloyd Jones, ele diz assim: nosso único motivo para agradar os homens que nos rodeiam é agradar a nós mesmos. Nós queremos o nosso próprio reconhecimento. E mais uma vez, Jesus nos leva a reconhecer o Deus que nós adoramos, que precisa ser Ele mesmo e não nós mesmos. Os discípulos são aqueles que já negaram a si mesmo, são aqueles que já estão mortos para nós. Nós morremos para nós mesmos. O eu já morreu, o eu já foi crucificado com Cristo. Por isso jejuam de maneira certa, oram do jeito certo e ajudam o necessitado do jeito certo. É porque nós já morremos com Cristo. É porque nós já negamos a nós mesmos, que nós fazemos não para a nossa glória, mas da forma que agrada a Deus. É porque nós já morremos com Cristo, que nós não cedemos à pressão moderna de fazer da vida um palco, onde os espectadores são as outras pessoas e nós fazemos de tudo para ganhar um aplauso. A vida de fato, ela é um palco onde somos pessoas públicas, onde as pessoas nos veem. Mas a grande pergunta de Jesus é: quem são, que espectadores nos são mais importantes? E a minha pergunta para você também é essa. Nós entendemos que nós estamos num palco, que é a vida. Nós vivemos essa realidade, somos vistos. Hoje, no mundo moderno, com rede social, com a exposição que temos, nós de fato estamos nesse palco diante de uma plateia. Mas, para você, para mim, qual é a plateia que de fato importa agradar? Os outros ou a Deus? Eu faço essa pergunta para você hoje. Eu faço essa pergunta para mim. Quem é o espectador mais importante? Talvez
definir essa resposta vai nos ajudar a sermos melhores nas nossas redes sociais. Talvez definir a resposta dessa pergunta vai nos ajudar a sermos melhores nos nossos relacionamentos. Talvez definir a resposta certa a essa pergunta vai nos ajudar a ter a motivação certa a tudo que nós fazemos, inclusive o jejum. A frase que eu já citei aqui de Lefertov, ele diz assim: embora os discípulos devam ser vistos praticando boas obras, eles não devem fazer boas obras com o objetivo de ser visto. De fato, as pessoas nos veem. De fato, as pessoas veem as nossas obras, veem aquilo que nós fazemos. Mas a nossa motivação não pode ser essa. Não pode querer receber o aplauso dos outros. A questão, então, não é nem onde nós fazemos. O problema não é a rede social, então. O problema não é onde nós estamos fazendo, mas quem nós desejamos que nos veja e nos aplauda. Dietrich Bonhoeffer, ele diz assim: é ainda mais pernicioso se eu mesmo me transformar no espectador da minha representação na oração. Eu posso apresentar um show muito bonito para mim mesmo na intimidade do meu quarto. Então a questão não é o lugar. Você pode entrar no seu quarto, fechar sua porta, mas orar, jejuar, para você mesmo se aplaudir. A questão é a motivação do nosso coração. Nós devemos preferir que Deus seja o nosso auditório no palco da nossa vida. Que Deus esteja ali, olhando as nossas ações. Se o palco da nossa vida não tiver ninguém, somente o Senhor, graças a Deus, glória a Deus, é isso que nós queremos. É isso que nós queremos. A motivação é agradar ao Senhor. Que possamos estar conscientes todos os dias da presença de Deus, para que a nossa dádiva, a nossa oração, o nosso jejum não sejam de maneira hipócrita. Nós precisamos ter esse entendimento da consciência de Deus. Da consciência, aliás, da presença de Deus. Eu oro todos os dias: Deus, não deixe eu perder o senso da sua presença. Ainda que com os meus olhos eu não veja, ainda que muitas vezes eu não sinta, mas eu não quero perder o senso da presença de Deus. Saber que Ele está comigo, que Ele está comigo até os confins dos séculos. Porque se eu perco o senso da presença dEle, eu vou querer dar dádivas, ajudar o próximo para ser visto, eu vou querer orar para ser exaltado, eu vou querer jejuar para ser considerado ou espiritual. Por isso, eu quero que você e eu, através dessa palavra, que possamos levar-nos a essa consciência da presença de Deus, do senso da presença de Deus na nossa vida. E eu pergunto: quais são as suas motivações em buscar a Deus? Você tem se sentido cansado com essa pressão que o mundo exerce de agradar todo mundo, de conseguir o máximo de likes possível, de curtidas, de seguidores, de aplausos? Você tem se sentido pressionado a que os outros vejam quão cristão espiritual você é? Saiba que a última coisa que você tem que se preocupar é com a sua reputação. O que de fato você tem que levar em conta é o seu caráter. E no caráter é aquilo que você faz quando ninguém está te vendo, somente o Senhor está ali no auditório da sua vida. Então eu pergunto: a sua identidade, ela está na aprovação dos demais? Jesus, Ele quer ser o seu auditório, não como um carrasco te observando, esperando errar, mas como um pai amoroso, como um pai de amor, que está pronto para te abençoar. Que nós possamos colocar o nosso coração diante de Deus e desejar de fato o aplauso dEle apenas. Que a nossa motivação seja em ser visto pelo Senhor, em receber a recompensa do Senhor,
que possamos lembrar da importância do jejum, mas que o jejum também não é uma expressão de querer ser os super crentes, mas de cada vez mais e mais estar nesse lugar da dependência de Deus. Se talvez você que está nos assistindo tem sofrido tanto com as pressões para agradar as pessoas, para encontrar o aplauso das pessoas, deixa eu te falar, Cristo Jesus já morreu numa cruz por você. Você já é aceito pelo Pai. Basta você entregar a sua vida e confessar Jesus como Senhor e Salvador na sua vida. Talvez você que está nos assistindo nunca fez essa oração. Por isso eu te convido a colocar as suas mãos sobre o seu coração e repetir essa oração comigo dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço que preciso de Ti como Senhor e Salvador da minha vida. Reconheço que sou um pecador e peço perdão por cada um dos meus pecados. Eu desisto de tentar agradar todo mundo e quero passar a agradar o seu coração em nome de Jesus. Amém. Se você orou pela primeira vez, se você talvez sentiu algo que foi a sua vida sendo entregue ao Senhor, se você talvez foi levado às lágrimas, ou talvez só teve uma convicção de que precisa de fato viver para Cristo, não fique sozinho. Nós queremos te ajudar. Por isso, vai estar aqui na sua tela os nossos telefones. Ligue para nós. O telefone da Paz está aqui. Todas as operadoras, faça o contato. Nós queremos te ouvir, te conhecer, abençoar sua vida, orar por você mais uma vez e te encaminhar para viver essa fé, que é uma fé em comunidade. Se talvez você não pode ligar para nós, mande um e-mail. quarta@lagoinha.com. Nós queremos te responder, nós queremos encaminhar para você um material de curso bíblico para você ser edificado e cada vez mais caminhar no conhecimento do Senhor e viver em obediência, agradando somente a Ele, em nome de Jesus. Amém? Quero orar ainda pela sua vida. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra que nos instrui e nos orienta. Senhor, somos tão dependentes de Ti. Nos ajuda a fazer com as motivações corretas. Queremos jejuar para agradar somente o Teu coração. Aprender a depender de Ti, Senhor. Nos autodisciplinar e também servir o meu irmão através do meu jejum. Nos guarde, Senhor. Nos livra de todo o mal, Pai. E que nós possamos exaltar o Teu nome em todos os nossos dias. Que a nossa rotina, o nosso cotidiano seja entregue aos Teus pés. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.